terminando. Você imagina lá em janeiro. Ao longo desse ano, aqui você efetivamente dedicou a sua vida. Aqui você realmente se doou, se deu, se entregou. Valeu a pena? Você está chegando ao final deste ano, se sentindo realizado, com o seu senso de propósito cumprido. Com a sensação de que você está alinhado com o seu destino. Talvez algumas outras perguntas possam nos ajudar nesse exercício aqui em especial. Pense no que foi que você mais investiu esse ano. O seu tempo, o que você mais colocou, em que você mais colocou os seus recursos. O que te motivou a levantar da cama cada manhã? Agora responda para você mesmo. Deus estava efetivamente em tudo isso? Hoje, pode abrir seus olhos. Hoje nós vamos aprender a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio na realização da missão de Deus em nossa vida. Ou, colocando em outras palavras, de outra forma, qual é o propósito da nossa existência? Qual o propósito de Deus para nós? A palavra para isso é a palavra missão. Missão diz respeito a um objetivo que nós queremos realizar, um alvo que nós queremos alcançar, algo pelo qual nós entendemos que a nossa vida vale a pena ser vivida. Essa é uma palavra que houve um tempo, era usada praticamente restrita ao ambiente militar ou ao ambiente religioso. Até pouco tempo atrás, a palavra missão, ela estava muito associada ou ao ambiente militar ou ao ambiente religioso. Hoje em dia, isso não é mais assim. Missão se tornou uma palavra comum no contexto da nossa sociedade contemporânea. Toda empresa, toda ONG, toda igreja local, todo movimento tem um enunciado de missão, não é verdade? Todos têm. Isso é muito comum hoje. Nós somos incentivados hoje, por exemplo, pelos coaches, life coaches, os coaches de vida, a gente conseguir elaborar um enunciado de propósito para a nossa vida, um enunciado de missão para a nossa vida, pelo que é que a gente vive. Então, se você tivesse que escrever o seu, qual que seria? Qual seria a sua missão de vida? Se você tivesse que preencher esse espaço em branco, o que você colocaria? A minha missão de vida é... O que você inseriria aí? Eu acredito que todo aquele que se torna um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, toda pessoa vai alcançar pelo poder do Evangelho um propósito específico para a sua vida. Se o Evangelho, se quem Jesus é, me alcançar, te alcançar, nos alcançou, então, pelo poder desse Evangelho, a gente passa a ter uma missão de vida em comum. Mesmo que
essa missão de vida seja vivenciada em contextos diferentes, em realidades diferentes por cada um de nós, ok? Um numa empresa, o outro num hospital, o outro na sua casa, o outro criando o filho, educando o filho, o outro na universidade, seja como for, as esferas podem ser diferentes, ok? Mas o propósito é o mesmo. Deixa eu mudar um pouco a pergunta. Você acha que Deus tem uma missão de vida para você? Você acha que Deus tem uma missão de vida para cada um de nós? Se você acredita que Ele tem, qual é? Qual é essa missão? Eu quero responder essas duas perguntas. Deus tem uma missão de vida para nós? Sim, Ele tem. Ele tem uma missão de vida para cada ser humano, para cada um de nós, para cada um daqueles que passam a existir na humanidade. Deus tem um propósito para a vida dessas pessoas. Deus tem uma missão de vida para cada um de nós. E para aqueles que se tornam seus seguidores, essa missão de vida é que através da nossa vida, as realidades do céu sejam manifestadas aqui, na terra. Tudo que Deus planejou, tudo de bom que está no coração dele e que ele sonha e deseja para a humanidade, a maneira disso se manifestar aqui é através da vida de pessoas que passam a ter um relacionamento com ele e que passam a entender que existem e que vivem para isso. A missão de vida que Deus tem para cada um de nós é que através de cada um de nós, de todo aquele que é parte do povo de Deus, da família de Jesus, nós possamos manifestar na terra as mesmas realidades que se manifestam no céu. Por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade, como ela é no céu. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele criou um mundo bom e perfeito, e esse mundo bom e perfeito, ele foi corrompido pelo mal, por conta da nossa rebelião. Para que esse mundo bom e perfeito se mantivesse, nós seres humanos precisaríamos manter a nossa submissão, o nosso relacionamento de amor e de amizade com esse Deus. Mas as Escrituras nos dizem que nós rompemos com isso. E quando nós rompemos com isso, nós trouxemos para dentro da realidade do mundo bom e perfeito criado por Deus toda a realidade do caos. Agora, como Deus reagiu a isso? Deus não nos condenou, ok? Nós tivemos uma consequência disso, que é o caos, a morte, mas Deus tinha um plano estabelecido por Ele mesmo antes da fundação do mundo. E esse plano dele consistia em restaurar essa criação. Então, isso é feito através do poder salvador de Jesus. Jesus nasce nesse mundo, não apenas para ser um exemplo para a gente. Essa semana eu estava treinando, e aí tinha um professor lá na academia, e eu olhei para ele e veio na minha cabeça se eu já tinha compartilhado com ele o Evangelho. E eu fiquei pensando, será que eu já falei do Evangelho com ele? E tudo bem. Aí eu fui fazer um exercício, enquanto eu olhava para ele, o Espírito de Deus falou comigo. Ele disse assim: ele é uma pessoa boa, e ele me vê como uma pessoa boa. Aí eu parei o exercício que eu estava fazendo e eu chamei, falei: ei, vem aqui. Falei para ele. Aí ele foi lá e falei: e aí, cara, tudo bem? Ele falou: ah, tudo bem. Eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que é Jesus? Você o conhece? Aí ele falou: Jesus? Ah, aí ele começou a me dar toda uma explicação. Ele foi o homem mais perfeito que viveu aqui. Ele é um exemplo de vida para a gente. Ele foi a pessoa que viveu da maneira mais correta. Ele nos inspira a gente fazer as coisas corretas e certas. E aí ele mesmo já falou, acho que talvez ele tenha, me siga no Instagram ou veja meus posts nas minhas
páginas, né? E ele também me viu orando na academia por muitas pessoas e tal, ele já foi logo dizendo, e Deus para mim é o tempo. Eu falei, o tempo? Como assim? Porque só o tempo é eterno, né? Então Deus é o tempo, Deus cura tudo, não sei o que tem, tal. Eu falei para ele, tá bom, deixa eu me falar uma coisa para você. Aí eu falei do Evangelho para ele. Deus criou um mundo bom e perfeito, eu compartilhei o Evangelho com ele. E falei para ele, Jesus não é apenas um bom homem. Jesus não nasceu aqui apenas para ser um exemplo para a gente. Ele é o próprio Deus que se fez um ser humano. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu estava ali treinando e ele disse para mim assim, aí eu falei para ele que eu sou um seguidor de Jesus, eu me relaciono com ele, e eu disse para ele falou comigo que você é uma boa pessoa, mas ele também falou para mim que você ouvia a Jesus como uma boa pessoa. E ele ficou me olhando meio e eu quero dizer para você que ele não é uma boa pessoa. Ele não é meramente uma boa pessoa. Ele é o próprio Deus que entrou na história e viveu como um ser humano, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com ele. E falei mais algumas coisas com ele ali. Então nós precisamos entender que Jesus não é meramente uma boa pessoa. Jesus não nasceu meramente para ser um exemplo, ok? Embora ele seja um exemplo, tá certo? Mas ele tem um propósito maior do que isso. Ele é o Deus eterno que se fez um ser humano para que através da sua morte, como um ser humano perfeito, ele pudesse nos reconciliar com Deus. E ele pudesse começar a consertar todas as coisas. E toda essa realidade, então, que Jesus está produzindo, através da vida dele, da sua morte, da sua ressurreição, vai ter um encontro glorioso com um futuro que está se aproximando, onde toda a criação, todo o universo será perfeito. A nossa missão como povo de Deus, ou como pessoas que começam a se relacionar com Deus, é fazer com que essas realidades que nós estamos aguardando no futuro, elas sejam antecipadas nessa presente era má. Enquanto nós vamos vivendo, nós podemos fazer isso porque quando nós começamos a nos relacionar com Ele, nós recebemos a autoridade e o poder de Jesus Cristo para fazermos isso. Então, nós precisamos entender que tudo que é justo, tudo que é belo, tudo que é perfeito, tudo que é saudável, tudo que é digno, tudo que promove o bem, a cura, a liberdade, entre outras realidades, seja na economia, na arte, na educação, na família, na segurança, no esporte, na comunicação, precisam estar manifestando a presença e as realidades do reino de Deus por nosso intermédio, como seu povo no reino. Em outras palavras, você, se passa a se relacionar com Jesus, é um representante do reino de Deus, onde você se encontra. Em sua área de atuação profissional, por exemplo, Deus quer usar você para manifestar os recursos do reino dele, que chegou, trazendo soluções por seu intermédio, na área em que você atua, na área que você trabalha, realidades que estão no céu e que Ele quer trazer e manifestar aqui na terra. Veja, eu acredito, vou usar a Ju de exemplo, eu acredito que tem melodias escondidas ainda, que Deus pode compartilhar com a Juliana, com o Reis, com o pessoal da música. Há coisas dentro da área financeira que pode trazer melhoria para as nações, para o país, que a sabedoria de Deus quer compartilhar com a Silvia, com o Paulo, com quem atua nessa área. A criatividade para o design. A gente precisa definitivamente romper com esse padrão que a gente fez. Isso é do mundo e isso é da igreja ou de Deus, ok? Porque tudo é dele. Tudo é dele. E Ele quer usar isso através de mim, através de você. Deus quer colocar aqueles que o amam e o temem, aqueles que o buscam,
que buscam o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, que acreditam no poder do Evangelho, em lugares de influência, não para mandar, para servir com amor, com compaixão, com fidelidade, porque através disso nós expressamos o caráter do Pai. Então, como é que isso pode acontecer? Como a missão de Deus pode ser a missão da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Eu vou preencher isso aqui com Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 21. Então, se você estiver aí com uma Bíblia, no seu celular ou física, abra ela nesse texto, Filipenses capítulo 1. Se você estiver sem Bíblia, 3, desculpa. Se você estiver sem Bíblia, não tem nenhum problema. As partes principais aqui do texto que eu vou expor vão ser projetadas ali, ok? Filipenses capítulo 3, versos 1 a 21. Então, se você estiver sem Bíblia, não vai te atrapalhar, mas se você estiver com Bíblia, abra. Nesse texto, em Filipenses capítulo 3, versos 1 a 21, nós encontramos um testemunho dado pelo apóstolo Paulo, que foi um dos primeiros seguidores de Jesus, que nos coloca em sintonia com a missão de Deus. Como é que nós podemos estar em sintonia com a missão de Deus, para que ela aconteça através da nossa vida? Veja, a primeira coisa para que essa sintonia seja real, é que nós precisamos de uma dependência consciente. Nós estamos em sintonia com a missão de Deus através da dependência consciente. A nossa sociedade nos ensina que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio sucesso. Essa é a noção que nós temos, que é através da nossa própria capacidade, da nossa esperteza, das nossas oportunidades que não deixamos passar, que nós vamos subir na vida, e que nós vamos ser alguém na vida. Veja, é muito interessante isso no contexto dessa carta, porque Paulo escreve essa carta dele para uma colônia romana, ok? Na Macedônia, chamada Filipos. Então, o povo que vivia nessa cidade era um povo muito orgulhoso, porque eles tinham cidadania romana, ok? Eles eram cidadãos romanos, eles viviam na Macedônia, mas eles se viam como uma colônia de Roma. E também dentro desse mesmo contexto, haviam os judeus que viviam ali e que eram orgulhosos e que se apresentavam ali como a verdadeira raça, que era apreciada e que era abençoada por Deus. Em outras palavras, eles eram pessoas que se orgulhavam de sua autossuficiência e de sua independência. É muito parecido conosco hoje, não é? Muito parecido no nosso mundo, com a nossa sociedade. Nós somos ensinados que se nós temos recursos, nós temos as coisas, então nós podemos. Nós somos os caras, até que a gente se depara com uma situação, uma enfermidade, um fatalismo na vida da gente, e a gente se dá conta de que não somos nada. Mas nós vivemos dentro desse ambiente, dessa ideia da autossuficiência. Mas aí, o contraste que nós encontramos aqui é que se nós queremos participar da missão de Deus, então nós precisamos de buscar conscientemente uma vida de dependência de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo era alguém que viveu muito tempo da vida dele dentro dessa autossuficiência. Mas aqui ele se coloca como esse modelo de dependência. Ele diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele se dirige aos leitores da carta de Filipos original, né? E também a nós agora aqui, dizendo que ele poderia ser uma pessoa que confiasse plenamente na sua carne. Essa expressão carne na Bíblia tem a ver com a nossa natureza separada de Deus, ok? Essa é a ideia. Paulo diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo, confiar na carne, confiar em si mesmo, eu ainda mais. Aí ele dá o currículo dele. Olha o currículo dele. Ele diz: eu sou circuncidado no 8º dia de vida.
Sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é o currículo dele. Ele está dizendo: ei, se vocês estão se achando aí os tais porque são judeus, deixa eu falar um pouquinho de quem eu sou, ok? Na carne, na minha independência. Mas aí ele termina isso dizendo: pois nós é que somos a circuncisão, nós não devemos confiar na carne, não devemos confiar nos recursos meramente que a sociedade nos proporciona, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. Talvez eu tenha que explicar um pouquinho esse negócio da circuncisão, ok? A circuncisão era a marca que o judeu recebia logo que ele nascia, no 8º dia, para mostrar que ele realmente era um judeu, que realmente ele fazia parte do povo de Deus. A circuncisão é o que hoje a gente chamaria de operação de fimose. Okay? Então todo judeu homem fazia essa cirurgia para ter uma marca no corpo dele de que ele realmente era um judeu. E ele se orgulhava disso. Hoje a nossa circuncisão pode ser nossos recursos financeiros, pode ser nossos títulos, podem ser nossos diplomas, pode ser a posição social que nós temos. Essa pode ser a nossa circuncisão, a circuncisão da nossa carne. A ideia da circuncisão no texto aqui é a ideia de coisas que nós nos apoiamos nelas, independentemente de Deus, para achar que somos alguma coisa. E Paulo está dizendo: ei, isso não serve para nada. Para nada. Nós somos o que somos se nós estivermos ligados a Deus. Nós não podemos participar do que o Pai está fazendo, a não ser que estejamos em dependência consciente do Filho. Assim como o Filho, Jesus Cristo, dependeu em sua encarnação do poder do Espírito. Veja só, deixe-me citar um texto do Antigo Testamento. Esse é um texto que essa semana me chamou muita atenção. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 3 fala, veja, esse texto foi escrito 750 anos antes do nascimento de Jesus. E ele fala sobre o Messias, fala sobre o nascimento de Jesus, fala sobre quem Jesus seria. Veja o que o texto diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Uma pessoa. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Repousará sobre essa pessoa. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Então veja, esse texto está falando a respeito de Jesus encarnado, e o que ele está mostrando para a gente? Que Jesus, enquanto ele viveu aqui encarnado como um ser humano, ele não dependeu de si mesmo, ele não dependeu do seu poder. Ok? Ele não dependeu da sua natureza divina. Ele dependia da presença e do poder do Espírito de Deus atuando na vida dele e através da vida dele, como um ser humano. Então, para participar da missão de Deus, como propósito para a nossa vida, nós precisamos desse mesmo tipo de dependência. Assim como Jesus foi dependente do Espírito, do Pai, eu e você precisamos ser dependentes do Espírito do Filho. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que você precisa considerar como perda por causa de Cristo? Hoje em dia, muitas vezes nós queremos incluir Deus na nossa agenda superlotada. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus quer que a minha vida e a sua vida tenha como fundamento da missão o propósito dele para nós, não o nosso. Não é para convidar Deus a vir fazer parte do seu propósito de vida, é a sua vida se tornar parte do propósito de Deus. O que você precisa considerar como perda? Preste atenção no que eu vou dizer para você. A salvação é de graça para todos. Foi paga por Jesus numa cruz. Mas a maturidade
tem um preço. Seu preço é a fome do seu coração por Deus. Esse é o preço da maturidade. A fome do nosso coração por Deus. Quão faminto por Ele nós somos. E isso nos leva à segunda perspectiva. Nós participamos da missão de Deus na nossa vida através da intimidade diligente. Não só da dependência consciente, mas através da intimidade diligente. Essa semana eu escrevi um texto na minha página do Facebook, baseado em um pensamento que eu li, escrito pela missionária Heidi Baker. Esse texto que eu escrevi teve mais de 3.000 visualizações. E muitos compartilharam. Sobre o que era? Ele dizia respeito ao fato de que o Pai, Deus Pai, nos convidou para uma vida de intimidade com Ele. Ele nos convidou para entrarmos na adoração da Trindade. E a questão que eu levanto no texto, que é a questão que a Heidi levanta no pensamento dela, é por que nós ficamos de fora disso? Por que o ser mais poderoso do universo nos convida para participar de uma vida de intimidade com Ele? E nós ficamos de fora disso. Uma das razões para isso, eu acredito, é justamente o fato de nós fazermos parte de uma sociedade onde tudo é resultado do imediatismo. Onde não há esforço e diligência para nada. Agora, você já percebeu que somente aquilo que é valioso para nós é somente aquilo ao qual a gente se dedica? Pense nisso. Tudo que é valioso para nós é alcançado através da diligência. Nada que é valioso para nós é alcançado sem diligência. Nós achamos valioso termos um título universitário. Nós somos diligentes no nosso estudo. Quando eu dediquei a minha vida ao karatê, para mim era valioso ser um lutador forte. Era valioso não só amarrar uma faixa preta na minha cintura, mas ser um faixa preta, de verdade. Então eu me dedicava diligentemente a isso. Eu treinava de domingo a domingo, todos os dias, 6 horas por dia. Na minha fase final, antes de eu me converter, eu treinava 3 vezes por semana, 8 horas por dia. Aqueles que são atletas, eles se dedicam à exaustão, atletas profissionais, à exaustão. Por quê? Porque aquilo é valioso para eles. Muitas pessoas dizem que querem uma vida profunda com Deus, mas que não conseguem. Eu ouço isso muito, eu converso com as pessoas e as pessoas me dizem isso. Não conseguem, elas dizem, mas a gente ora, eu leio a Bíblia, eu oro, mas nada acontece. Mas a questão é que não acontece porque não há diligência. Preste atenção nisso. Deus é acessível. Ele deseja dar da sua intimidade para todos, mas Ele não dará a qualquer um. Todos podem ter acesso a Ele, todos podem ter intimidade com Ele. Esse é o desejo dEle para todos nós, mas Ele não vai dar isso para qualquer um. Ele vai dar isso para quem? Para aqueles que buscam uma intimidade diligente com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui nessa parte do texto. Veja o que ele diz. Mais que isso, ele já falou que ele considerou coisas... aquilo que era lucro ele considerou como perda. Mas aí ele diz assim, mais que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não é para considerar tudo como perda por qualquer coisa.
Ele considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecimento aqui, a palavra aqui, não é meramente um conhecimento intelectual, é um conhecimento de intimidade. Não é um conhecimento onde eu sei sobre a pessoa. É um conhecimento onde eu tenho intimidade com aquela pessoa. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele, como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, do que Paulo está falando aqui, ele não está falando de você ser salvo. Ele não está falando de salvação. Salvação é graça de Deus, ok? Ele está falando daquilo que a salvação propicia para mim. Eu posso ser salvo, eu posso nascer de novo e ser eternamente um bebê. Ou eu posso nascer de novo e eu posso crescer em Cristo. Ele está dizendo, ei, eu quero conhecer a vida que Deus planejou para mim, não no céu, aqui, agora. Eu quero conhecer isso agora. Eu não quero conhecer Deus quando eu for para o céu. Quando eu for para o céu eu sei que eu vou conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus agora. Eu quero ter intimidade com Ele agora. Eu quero saber o que Ele pensa agora. Eu quero ter o coração dEle agora. É isso que Ele está falando. E por mais maluco que possa ser, eu quero dizer para você, eu também. Eu também. Eu quero ser um desses. E você? Eu não quero saber sobre a Bíblia. Eu quero conhecer na minha vida aquilo que está escrito aqui. Eu não quero ler que Deus teve uma vida assim com essas pessoas que viveram lá. Eu quero ver como essa vida pode ser vivida em mim, agora, aqui. Eu não quero apenas ser salvo, eu quero conhecer a intimidade da vida de Jesus em mim, o poder da sua ressurreição atuando em mim. A vida dele, ressurreta, vivendo em mim. Eu quero ser um daqueles para quem Deus escolhe compartilhar os segredos do seu coração. Você sabia disso? Você tem amigos com quem você compartilha segredos do seu coração? Preste atenção nisso. Salmo 25,14 diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses que Deus vem e fala assim, ei Ricardo, eu vou contar um segredo para você. Eu vou contar um segredo sobre coisas que eu vou fazer em 2019 para você. Você acredita nisso? Está escrito aqui, nesse livro. Eu creio nele. Eu quero isso. Eu quero ser um Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é o meu anseio, esse é o meu desejo. Eu vou ficar com muita saudade da minha esposa, com muita saudade dos meus filhos. Mas é isso que eu quero. Eu quero andar com Deus e ter uma intimidade tal com Ele, que Ele diga, esse mundo não cabe mais você. Esse era o desejo de Paulo. Esse era o anseio do coração. Eu não quero apenas saber sobre Deus. Eu quero ver o Senhor. Eu quero andar em intimidade com o seu coração. Eu quero viver no poder da ressurreição dele operando em mim. Se você já experimentou algum momento isso, você sabe do que eu estou falando. Se você não experimentou ainda, tomara que o Espírito Santo gere muita curiosidade em você para você descobrir o que eu estou falando, ok? Porque esse é o desejo dele para cada um de nós. E isso vai nos levar a um último aspecto. Nós participamos da missão de Deus na nossa vida através da perseverança intencional.
Eu já disse isso muitas vezes aqui, para quem frequenta a nossa comunidade regularmente. Não é difícil começar as coisas na nossa vida. Não é verdade? Não é difícil. Vou fazer um exercício aqui. Não vale mentir, hein? Quantos aqui já começaram regime? Levanta a mão aí para mim. Pode ser, seja sincero. Ah, não foi só isso não, vai. Pode levantar a mão. Seja regime de engorda, de emagrecer. Quantos aí já... a turma aí que não está querendo levantar a mão, mas eu sei que fizeram também. Veja, quantas vezes a gente começa? Esse ano eu vou começar a treinar. Esse ano eu vou na academia. Esse ano eu vou... A gente começa. Não é difícil começar. Quantos já começaram o curso de inglês? Quantos já começaram o curso de alemão? E largar. Não é difícil começar. Difícil é levar o que a gente começa até o fim. Se precisamos de diligência para uma vida de intimidade com o Pai, nós precisamos de perseverança intencional para que nós continuemos perseguindo os seus propósitos para nós. Veja, Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida, gente. Mas muitas vezes nós não experimentamos. Por quê? Porque nós não perseguimos, nós não persistimos. A maioria das pessoas desistem antes da hora. E por isso nunca experimentam tudo que Jesus Cristo tem para lhes dar. Ontem eu acabei vendo, isso já estava pronta a minha apresentação, então não usei. Mas ontem, um pouco antes de eu deitar, eu vi uma imagem que eu falei, cara, isso caberia perfeitamente. Mas já estava tarde, eu falei, eu não vou mexer mais com isso. Não fui diligente, tá vendo? Mas eu vou criar a imagem na sua cabeça. Era uma figura, talvez você já até tenha visto na internet, porque eu vi na internet. Era uma figura onde tinha duas pessoas escavando. E tinha um monte de diamantes assim. E uma pessoa termina. Ela para, mostra ela voltando assim desanimada. Mas se ela tivesse dado mais uma picaretada, ela tinha chegado num diamante. E a outra ainda estava bem atrás, mas ela continuava. A questão é essa. A questão é que muitas vezes a gente encosta, mas a gente não entra. A gente chega perto, mas faltou um passo. A gente não cruza a linha. Sabe? A gente não cruza a linha. Você ficou um passo da linha de chegada, mas se você não cruza a linha, você não ganhou, meu querido. Você não ganhou, minha querida. E é isso que acontece muitas vezes com nós. Conosco. Agora veja a postura do apóstolo Paulo quanto a viver dentro dos propósitos de Deus. Veja como ele diz que ele age. Ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja, a fim de ganhar o prêmio. O apóstolo Paulo está falando, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou cruzar a linha de chegada. Antes disso acontecer, eu não paro. Mas por quê? Porque tem um detalhe nesse texto que a gente precisa prestar atenção. Ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Sabe por que você deve persistir? Porque já é seu. Ele está indo atrás de algo que já era dele. Eu vou atrás daquilo para alcançar, porque eu já fui alcançado. Eu já recebi. É uma realidade. Quando o Evangelho nos alcançou, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Quando isso acontece na nossa vida, nós saímos da condição de escravos e nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós participamos da herança eterna em Cristo Jesus. Ela nos foi dada. Veja o que o apóstolo Paulo diz nesse texto dele de Efésios. Ele diz assim, peço
que o Deus, ele está orando, ok? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Uau! Herança. Toda herança. Todas as realidades que se fazem presente em Jesus Cristo estão em nós. Todo o seu poder, seu amor, sua bondade, sua sabedoria, sua benignidade, seus recursos, tudo nos foi dado, são nossas, estão em nós, podem ser ativadas para fluírem através de nós. Nós precisamos viver com base no aperfeiçoamento daquilo que nós já temos. Não é uma questão que você tem que correr atrás, alcançar para ter. É uma questão de que você tem. E você precisa correr atrás no sentido de aprender a viver com aquilo que você tem. Você tem. Se o Evangelho te alcançou ou se ele te alcançar, é seu. É meu. Toda sabedoria, todo o poder, toda a autoridade. Agora o que nós precisamos? Precisamos aprender a como viver isso. A como fazer com que essas realidades que são nossas, que estão em nós, fluam de nós. Não é uma questão de que nós precisamos nos esforçar para alcançar. Veja o que ele diz nos versos 15 e 16, voltando a Filipenses. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Dessa que eu acabei de falar para você. E ele diz assim: e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Se você acha que não é do jeito que eu estou te falando, eu não vou gastar meu tempo tentando provar. É isso que Paulo está falando. Ele vai te esclarecer. Se você acha que não é assim, é porque você não chegou à maturidade. É isso que ele está dizendo. Ele vai te esclarecer. Quando? Quando você chegar a essa maturidade. O que você deve fazer agora? Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Para viver na missão de Deus como parte do nosso propósito, nós precisamos deixar para trás o que não faz parte mais da nossa identidade. Tem muita gente preso ao que não é mais, meu querido. Se você está aqui, está me ouvindo, e você puder dizer para você mesmo: o Evangelho me alcançou, eu creio em quem Jesus é, eu creio que Ele morreu e Ele ressuscitou. Então você precisa entender que isso mudou a sua identidade. E você precisa parar de viver preso a algo que você não é mais. Nós somos alcançados para sermos filhos e filhas. Você não é mais um escravo. Você não é mais escravo das suas emoções. Você não é mais escravo do seu pecado. Você não é mais escravo. Você é filho e filha. Deus não tem escravos. Ele tem filhos e filhas que o servem como um pai amoroso. Nós fomos alcançados para sermos portadores da vida ressurreta de Jesus, para manifestar na terra o que há no céu pelo poder do Espírito que está em nós. Mas para que isso seja assim, nós precisamos ter crescido em maturidade.
que é fruto da nossa vida de intimidade diligente, que é sustentada pela nossa dependência consciente. O nosso relatório final, quanto ao ano de 2018, contemplou a missão que Deus nos confiou como seus filhos e filhas? Quanto do nosso tempo foi perdido com realidades que não são eternas, que não abençoam a vida de pessoas? Quanto do nosso tempo foi gasto dentro da agenda apenas da presente era má? Não me entenda errado, eu não estou perguntando para você quanto você dedicou do seu tempo na igreja, tá? Não é disso que eu estou falando, não. Porque você pode dedicar o seu tempo aqui com a agenda da era má. Eu estou falando do seu trabalho, da sua casa, do seu casamento, dos seus relacionamentos, da maneira que você dirige, ok? Eu estou falando da maneira que a gente vai no mercado, da maneira que a gente trabalha, de como a gente lida com o nosso companheiro de trabalho, com os nossos subordinados, com os nossos superiores. É disso que eu estou falando. Quanto da nossa agenda não liberou o céu? Quem foi que influenciou a sua vida e se tornou referência para você ao longo deste ano de 2018, que o levou a se distanciar do real propósito da sua existência? Ao invés de te aproximar do propósito, se distanciou dele. O nosso relatório final precisa nos levar a olhar para a realidade que se aproxima e nos encher de fé e esperança quanto a ela. Sabe como o apóstolo Paulo conseguia viver assim? E sabe como eu e você vamos conseguir viver assim? Quando a gente entender que a nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A gente é capaz, quando a gente vive aqui, mas com o nosso coração lá, não mais aqui. Meus dias aqui é para manifestar, abençoando a vida de pessoas, aquilo que está lá. Seja lá onde eu estiver. Fé e esperança que nos fará viver, para vermos na terra, ao nosso redor, o que há no céu. É assim que eu quero terminar meu 2018. E é assim que eu quero viver cada dia de 2019. E eu te convido a aceitar o mesmo desafio. A dizer: Deus, dentro da minha casa, na minha família, para os meus filhos, no meu casamento, para os meus amigos, no mercado, na rua, no trânsito, no meu trabalho, na minha empresa, eu vou ser uma porta do céu para a terra. Vamos orar? Feche os seus olhos, peça isso para Deus, diga para Ele: Senhor, é assim que eu quero viver, é dessa maneira que eu quero viver. Isso é o que eu quero que esteja no meu relatório, Senhor, no meu relatório de vida, no meu relatório final para esse ano, mas no relatório da minha existência. Eu prossigo para o alvo, Senhor. Prosseguimos para o alvo, Senhor. Queremos viver assim, para a honra e glória do Teu nome. Através de cada uma dessas realidades, Senhor, nossa dependência,
nossa intimidade, nossa perseverança naquilo para o qual o Senhor nos conquistou. Espírito Santo, nos empodere para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.